No vídeo de hoje nós vamos entender muitas implicações proféticas, entender melhor sobre as duas casas de Israel e muitas coisas relevantes que Deus nos mostra na sua palavra. Então quero te convidar a ficar aí até o final desse vídeo. Mas antes, claro, vou pedir, te inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você vai estar me ajudando bastante. E também, claro, te inscreve aí nas nossas redes sociais que você vai estar ajudando muito ao canal a estar mandando essas mensagens para outras pessoas. Irmãos, hoje eu quero trabalhar com vocês um tema que para mim ele é muito importante e vai fazer você entender a encarnação do verbo, as duas casas e a relação até das alianças de Deus, que são muito importantes de se entender porque faz com que você tenha uma compreensão mais exata das coisas de Deus. E aqui nesse vídeo vai ficar claro que a negação da divindade de Cristo, ela é um obstáculo muito grande para você entender as coisas que aconteciam lá no Antigo Testamento. Quero dizer para você que a gente vai usar uma apostila nesse vídeo e essa apostila vai estar lá no Telegram. Então o link vai estar na descrição. Você entra no Telegram, você se inscreve no grupo do Telegram e você vai poder baixar essa apostila. Você vai poder utilizar para fazer seus vídeos, seus estudos e também para tê-la com você, tá? Totalmente de graça. O que nós vamos tratar hoje é o tema dos três Oséias e os três Josués e os três Oséias. Você vai entender o porquê desses três Oséias e três Josués. São aspectos que falam do Cristo, mas que vai ser necessário demonstrar aqui para vocês, tá? Então vamos ver aqui a nossa apostila que eu quero mostrar para vocês. Então aqui está a nossa apostila, os três Oséias e os três Josués. Essa apostila é importante, por quê? Porque ela vai mostrar para nós de uma forma mais didática aquilo que eu quero trazer para vocês, tá? Você que gosta de assunto de estudo profético, vai ter um grande acréscimo aqui para você. Por quê? Porque esse estudo ele vai acrescentar para você o entendimento aí das duas casas, o entendimento das festas de Deus e também entender o papel de Cristo antes mesmo da encarnação, porque esse vídeo vai falar disso, tá? Esse vídeo ele vai tratar disso, é um vídeo um pouco mais, assim, didático para você. Então vamos avançar aqui, tá? Na nossa apostila. Depois você me comenta aí se você gostou dessa forma de vídeo, né? Que nós estamos usando um chroma key, onde vai aparecer aqui atrás, né? Vai estar aparecendo a apostila para ficar um pouco mais didático, ficar um pouco mais interessante o trabalho assim. Então vamos avançar para o próximo slide, porque veja, aqui nós temos, não é mesmo? Primeiramente nós vamos começar com os três Oséias, tá? Nós temos, cadê o mouse? Nós temos esse primeiro Oséias que vai aparecer aqui, o profeta Oséias, que você pode ver aqui. Você pode ver aqui o profeta Oséias, nessa parte aqui. Depois nós vamos ter um Oséias que vai ser um rei. E depois nós vamos ter um Oséias que vai ser justamente Josué, que vai ter o seu nome trocado aí. Então isso é extremamente importante para nós, para entendermos relações proféticas relacionadas aos Oséias. Existe uma regrinha que eu percebi na escritura da parte de Deus, irmãos, que é geralmente, não sempre, nós vamos ver ligações e interligações entre personagens que têm o mesmo nome. Você vai ver que aquele que ressuscita dentre os mortos é chamado Lázaro, perfeito? E se eu te disser que este Lázaro, aquele que ressuscita dentre os mortos, ele tem uma ligação com aquele Lázaro, né, daquela história, parábola, que nós vemos aquele rico que está se alimentando muito bem, tendo muitas riquezas, e ele morre e é levado para, né, a condenação, enquanto Lázaro ele vai ser levado para o seio de Abraão. Ele tem uma ligação com aquele Lázaro que ressuscita. Do mesmo modo, aquele Lázaro que ressuscita, com aquele Lázaro daquela história, tem uma ligação com Eleazar, porque é o mesmo nome, Lázaro. Daquele que está com Abraão, o servo de Abraão, e também com o sumo sacerdote Eleazar, tá? Por mais que sejam momentos, sejam épocas diferentes, você percebe que ainda assim há ligação entre esses personagens, que talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mostra aspectos dos servos de Deus, do trabalho do Espírito Santo, que está sendo demonstrado nesse nome Eleazar. Então, quando nós olhamos para o termo Oséias, que trata do profeta, para Oséias, o rei, o último rei de Israel, e para Josué, que tinha o seu nome Oséias, irmãos, isso aqui é tremendo, porque Deus está fazendo uma relação desses três personagens para nós, tá? Então, nós vamos tentar entender eles aqui. Vamos avançar um slide para vocês entenderem melhor. Então, o profeta Oséias vai ser deste contexto aqui.
Preste bastante atenção para você entender melhor aqui. Veja bem aqui, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só me organizar com o mouse aqui para mostrar para vocês. Então, perceba aqui, irmãos, o que vai falar sobre Oséias. Isso está em Oséias capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel, rei de Israel, né, depende da tradução, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Tá? Então aqui você está vendo que nós temos o primeiro, que na verdade não é o primeiro, mas eu estou utilizando como o primeiro. O primeiro é o próprio Josué, que falou ao Senhor por intermédio de Oséias, perdão. Então o Senhor diz, tá? Então esse primeiro Oséias vai estar com o seguinte contexto, preste atenção. Vai e toma uma mulher de prostituições e terás o quê? Eu vou até aumentar aqui para você ver. Toma uma mulher de prostituições e terás o quê? Filhos, está aqui? De prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse o Senhor: então põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Gel, porque Gel, ele derramou o sangue dos profetas de Baal, né? O sangue da própria Jezabel, relacionado com esse contexto de Jezreel, né? E aí, só que os filhos de Jeú e o próprio Jeú acabaram caindo em idolatria, né? Continuaram nos mesmos pecados. Farei cessar o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque não mais me tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Está vendo Deus falando do Senhor seu Deus? É o pai falando do filho e o filho falando do pai. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de ter desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho e disse: o Senhor Oséias: põe-lhe o nome de não mais meu povo, porque vós não sois meu povo, e eu não serei mais o vosso Deus. Tá? Então, irmãos, aqui é extremamente importante que você está lendo ali. Por que nós estamos vendo isso aqui, irmãos? Olha que interessante. Esse primeiro Oséias que nós vemos aqui é um Oséias que no contexto, no capítulo 1 de Oséias, ele está ligado com Oséias, ele vai tomar uma mulher de prostituição, e essa mulher de prostituição que ele tomou, nós vamos ver que ela vai ter filhos, e esses filhos vão ser chamados de prostituição. Aí Deus vai dizer: olha, você vai casar com uma mulher de prostituição porque a casa de Israel, ela se prostituiu como? Com deuses. Então, quando Oséias ele toma uma mulher de prostituição, Deus automaticamente estava mostrando que era como se o próprio Deus estivesse casado com uma prostituta. Prostituta em que sentido? No sentido de que ela estava tendo relações, né, adoração com outros deuses. E aí quando nascem aqueles filhos, que ele vai chamar de desfavorecido e não mais meu povo, são as pessoas que procederam, né? Os israelitas que estavam, né, representando os filhos dessa união. Então, irmãos, é como se a casa de Israel aqui fosse a mulher, tipificada na prostituta de Oséias, e o próprio Deus estivesse representando em Oséias. E esses filhos que nasceram de Oséias com essa prostituta representam as pessoas que são participantes, né, que são servos do Senhor, mas que na verdade são cometendo a prostituição, são como filhos de prostituição. E quando Deus diz assim para chamar uma das filhas, a filha de Oséias, de desfavorecida, isso representava que Deus estaria tirando o favor sobre os habitantes, né, da casa de Israel. E quando Deus chama de não mais meu povo, é que Deus estaria deixando a casa de Israel de ser seu povo. Então Deus não teria mais favor pela casa de Israel, e Deus também faria com que a casa de Israel não fosse mais seu povo. Esse é o primeiro aspecto. O primeiro Josué que nós vimos ali na nossa apostila, no nosso slide, justamente representa isso. Deus tirando, deixando de desfazer a casa de Israel como seu povo. Você precisa entender essa parte, tá? Agora, um segundo Oséias que nós vamos ver é o Oséias chamado rei. Então, vamos olhar aqui na tela para você entender melhor. Preste atenção. Diz assim, tá? Você precisa entender. 2 Reis, capítulo 18, verso 9 a verso 12. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, olha só,
Então nós vemos que aqui vai aparecer o termo Oséias. Então deixa eu marcar esse termo Oséias aqui para nós entendermos melhor. Vou marcar o termo Oséias aqui, preste atenção. Oséias, tá? Ele tá aparecendo aqui, ainda vou comprar uma caneta para marcar isso, ainda não consegui. Você pode ver que está sendo marcado o termo Oséias aqui. Então nós vemos o primeiro Oséias que foi demonstrado no slide passado, mas aqui diz no 4º ano do rei Ezequias, que era, né, o 7º ano de Oséias, filho de Erá, rei de Israel, e lá, né, subiu Salmâneser, rei da Assíria, olha só, contra a Samaria e a cercou. E ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Halá, junto ao Arrabor, ao rio de Gozã, nas cidades dos medos, porquanto não obedeceram, olha só, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado e não ouviram, nem o fizeram. Então você percebe que esse é o complemento do que nós vimos aqui, porque diz assim: e farei cessar o reino da casa de Israel. Então no primeiro Oséias que nós vemos aqui, primeiro Oséias, é difícil de digitar aqui, o primeiro Oséias que nós vemos aqui, que é o profeta, ele está profetizando do cessar do reino de Israel, do cessar da casa de Israel. Só que faltavam muitos anos até que o rei Oséias se manifestasse. Por quê? Porque aqui ainda estava nos dias de Jeroboão. Você vê que esse Oséias, ele claramente está profetizando no dia de Jeroboão, né? Nos dias de Jeroboão, que foi basicamente o primeiro rei da casa de Israel depois que foi dividida, e ele está profetizando, e na sua profecia ele fala que vai o quê? Fazer cessar o reino da casa de Israel, tá? Então o que nós vemos aqui? Uma primeira relação. Oséias, o profeta, ele profetiza que esse reino acabaria um dia, né? Deus está falando ali da desfavorecida, falando uma série de coisas, e ele aqui profetiza que um dia a casa de Israel cessaria. Agora, qual é a relação desses dois Oséias, irmãos? A relação desses dois Oséias é que, na verdade, irmãos, Deus ele coloca o nome de Oséias nesse Oséias rei para quê? Para que o cumprimento daquele primeiro Oséias fosse manifestado nesse segundo Oséias. Olha que tremendo. Vê se você vai entender o que eu vou explicar para você. Deus ele profetiza através do profeta Oséias, que tem o nome Oséias, que um dia o reino da casa de Israel se desfaria. Ele faz essa profecia. E Deus vai cumprir essa profecia quando? Quando justamente nós vemos que um rei chamado Oséias se levanta. Então Deus ele profetiza a mensagem do desfazer da casa de Israel, Israel ser mandado para as nações, e ele cumpre essa profecia através do reinado de Oséias, percebe? Oséias, o profeta, profetiza. Então, quando Deus ele levanta um rei chamado Oséias, é o sinal de que a profecia que foi feita pelo profeta Oséias se cumpriria. Então, por isso que eu falo que os nomes, eles têm, nesse sentido, uma relação com demonstrar o que vai acontecer, uma relação com demonstrar o que vai se cumprir. Oséias profetiza, em Oséias se cumpre, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui que neste Oséias, o rei de Samaria, né, o imperador de Samaria, rei de Samaria, da Síria, perdão, ele vai levar o povo de Israel e vai cumprir aquilo que Oséias, né, o primeiro Oséias falou, desfazer o reino da casa de Israel, transportando Israel para onde? Para a Síria e para diversos lugares, e aí a casa de Israel deixa de ser povo do Senhor. Deus passa a não ser mais o Deus deles porque eles abandonaram o Senhor, tá? No final do vídeo eu vou estar deixando para vocês uma playlist sobre as duas casas de Israel, que é muito importante que você entenda. Então eu acho que deu para entender essa relação. Por quê? Porque eles violaram tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. E essa relação do que Moisés ordenou, Moisés era aquele que trazia a aliança. E o que era a aliança? Era a lei conjugal do Senhor. Era a lei do casamento, né? O Senhor desceu até eles no 3º dia, lá no Monte Sinai. Tá? Então, para você entender essa relação da aliança, veja o que diz em Êxodo, capítulo 19, verso 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, e subiu Moisés a Deus,
E do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre os povos. Porque toda a terra é minha e vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então lá no verso 10 vai dizer o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã e lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Tá, irmãos? Então você vê que uma aliança aqui foi feita ao terceiro dia. E esta aliança que foi feita ao terceiro dia, uma aliança que foi feita com o povo no terceiro dia, é uma aliança de casamento. E você vê ali, terceiro dia, né? Deus trouxe as palavras para o povo por meio de Moisés. Então Moisés era aquele que anunciava as palavras de Deus. E Deus falou por intermédio de Moisés: olha, ao terceiro dia eu virei e passarei as minhas palavras para o povo. Então percebe como Deus estava ao terceiro dia fazendo uma relação com a aliança que seria feita com Cristo ao terceiro dia. Por quê, irmãos? Porque houve um casamento no Monte Sinai. Só que os israelitas, eles quebraram essa aliança, tendo deuses, fazendo tudo aquilo que Deus falou que não se devia fazer, o adultério. E aí Deus deu carta de divórcio para a casa de Israel. Por isso que Jesus fala, né, que só poderá se dar carta de divórcio por causa do adultério. E, né, Deus ele vai dar carta de divórcio para Israel, para a casa de Israel, porque eles cometiam a prostituição com Deus. Por isso que diz aqui, como nós lemos: porquanto não obedeceram à voz do Senhor de seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado e não ouviram nem o fizeram, tá? Eles quebraram o casamento com o Senhor. Por isso que aqui é dito que eles se deram à prostituição, perfeito? Por isso que nós temos essa relação aqui. Então agora nós vamos ver o outro Josué que eu quis mostrar para vocês. Então todo mundo conhece a história de Josué, não é mesmo? Todo mundo conhece a história de Josué. Então, olha que interessante. Em Números capítulo 13, verso 8 e verso 16, vai dizer assim: da tribo de Efraim, quando estavam sendo selecionados os cabeças de Israel, da tribo de Efraim, Oséias. Da tribo de Efraim temos Oséias aqui. Oséias, tá? Filho de Num. Aí nós vamos ver que lá no verso 16, Oséias, né, vai ter o seu nome trocado para Josué. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, você vê que é o mesmo aqui no verso 16, Moisés chamou de Josué. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. E é claro que de cara nós não vamos perceber essas relações. É tremendo porque, lembra que eu falei que o primeiro Oséias que foi demonstrado, mas que na verdade não é o primeiro é esse daqui que eu mostrei para vocês. Mas veja que aquele primeiro Oséias que é o profeta mostra o trabalho que Deus estava fazendo com a casa de Israel antes da deportação. O segundo Oséias, que é o rei, mostra o cumprimento da promessa, ou melhor, da maldição de que Deus desfaria o reino da casa de Israel. Só que esse terceiro Oséias, veja, ele vai ter o seu nome trocado de Oséias para Josué. Você consegue ver essa relação que Deus está querendo nos mostrar aqui? Irmãos, isso é muito tremendo. Por que que é muito tremendo? Porque o primeiro Oséias, que era o profeta, irmãos, era uma projeção do próprio Deus. Mas era uma projeção do filho. Olha que interessante. Você sabia que lá no Monte Sinai, quem casou com a casa de Israel foi justamente o próprio filho? E quando, irmãos, nós vemos que Oséias representa Deus que casou com uma mulher de prostituições, representa o próprio Filho de Deus que, casado com Israel, Israel acabou caindo em prostituição, e aqueles filhos que nasceram desse casamento eram filhos que não andaram nos caminhos do Senhor. Eram filhos que estavam vivendo em idolatria com os deuses. Então, Oséias ali, irmão, era uma representação do Filho de Deus antes da encarnação. Então Deus está mostrando o termo Oséias ali para demonstrar que antes da encarnação era como se Jesus fosse chamado de Oséias. Mas por que Oséias? Porque a expressão Oséias vem de Rocheia, justamente vai significar salvar, salvação. E alguns termos na escritura, por exemplo, o termo Oséias,
ele vai estar ligado com aquela palavra Osana. Osana nas alturas vem de Roshana, Rocheia. Do mesmo modo, o profeta Isaías vai ser chamado de Yeshayahu, que vem da raiz Yasha, que também vem de Rocheia. Todos vêm da mesma raiz que vai dar origem ao termo Yeshua ou Yehoshua, que é Josué. Tá? Então, Oséias, irmãos, olha que tremendo, ele vai estar mostrando Cristo antes da encarnação. É o trabalho, é o casamento que Deus, ou seja, Cristo, tinha antes dessa encarnação. E quando nós vemos que Oséias, não é mesmo? Que é Josué, vai ter o seu nome trocado para Josué, é uma relação de Cristo recebendo, agora que se chamava Oséias, ele vai ter o seu nome trocado para Josué. Portanto, quando Oséias tem o seu nome trocado para Josué, é Cristo se encarnando e recebendo o nome de Jesus. Olha que tremendo isso. Então, olha que tremendo. Vamos tentar entender aqui. Isso aqui você pode baixar depois, tá? Jesus, que é Deus, está apontando como Oséias, é o verbo antes da encarnação. Deus está mostrando que o verbo ele estava apontado como Oséias. E aí Deus está mostrando que todo o trabalho que ele fazia antes da encarnação era representado por esse nome Oséias, Rocheia. E aí pelo rei Oséias, Deus ele vai desfazer o reino da casa de Israel e vai semear a casa de Israel entre as nações através do termo Oséias, Rocheia, que está em Oséias capítulo 1, verso 11. E nós vamos ver agora que quando Oséias, que é Josué, ele tem o seu nome trocado para Josué, você está vendo justamente a encarnação. Então, quando Oséias recebe o nome de Josué, que é o mesmo nome de Jesus, é justamente ele se encarnando e recebendo o nome de Jesus. Então, olha só que interessante, vamos ver aqui, falando sobre o verbo, tá? No princípio era o verbo. E aqui no princípio, quando Jesus não tinha se revelado, o termo Josué, ou melhor, o termo Oséias, era aquilo que caracterizava Cristo antes da encarnação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Então, quando você vê que em João capítulo 1 fala do verbo, é a relação do verbo que estava em Deus, que estava no Pai, e que agora toma a casa de Israel, e vai ter essa relação do nome Oséias. Era como Deus estava trabalhando na salvação. Mas pelo fato deles terem se prostituído, Deus agora, Cristo, né, vai enviar a casa de Israel, vai dar uma carta de divórcio para a casa de Israel. Só que quando nós vemos o nome trocado, irmãos, de Oséias para Josué, é como se agora o verbo, quando se encarnasse, recebesse também esse nome de Josué, tá? Então, aqui a gente viu a questão do verbo. O segundo Josué, que é Jezreel, que nós vimos ali, nós entendemos esse detalhe, né? Então, olha só, já vou falar sobre Josué. Oséias capítulo 1, verso 10 a verso 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, né? Relação com a promessa feita a Abraão. E não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar que se dizia vós não sois meu povo, né? A casa de Israel, que passou a ser chamada de não mais meu povo, porque Deus deixou de ter a casa de Israel como seu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, tá? Deus semeia. Então, irmãos, aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que Oséias profetizou o desfazer da casa de Israel, mas Deus profetizou também que esses que eram da casa de Israel, que foram julgados dentre as nações, que não seriam chamados mais de povo de Deus, quando eles fossem restaurados, veja, dentro do profeta Oséias, eles vão ser restaurados não como mais apenas povo, mas vão ser restaurados como filhos de Deus. Tá? Olha que tremendo. Paulo vai demonstrar essa relação com os gentios. Ele vai demonstrar essa relação com os gentios, que somos nós que vamos receber exatamente isso. Nós que não éramos povo de Deus, vamos ser chamados como filhos de Deus. E como é que Deus vai fazer isso? Exatamente com essa troca de nome. Deus, ele faz tudo isso, manda a casa de Israel embora, desfaz a casa de Israel, dá a carta de divórcio, mas agora ele vai chamar a casa de Israel não mais pelo nome Oséias, mas pelo nome Josué, que é o mesmo nome Jesus. Então, continuando aqui, você vai ver que fala assim, constituirão sobre si o quê? Uma só cabeça
Se é só uma só cabeça, fala-se de um só corpo. E quem é o cabeça é Cristo. E subirão da terra, ou seja, brotarão como uma planta que brota da terra, porque grande será o dia de Israel. E olha que interessante, qual vai ser o nome do verbo? Eis que conceberás, Lucas capítulo 1, verso 31, e darás à luz a um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui, irmãos, o verbo que era chamado de Oséias vai receber o nome de Josué, que é o mesmo termo para Jesus. Tá vendo que então a troca de nome de Oséias para Josué representava Oséias, que representava o Cristo antes da encarnação, trabalhando no meio dos israelitas, trabalhando no meio da casa de Israel, mas que agora, na sua encarnação, vai receber o nome de Jesus, ou seja, Josué, e quando ele recebe esse nome de Josué, representa o Cristo que veio até nós, o verbo que se fez carne e recebeu o nome de Jesus, que é o mesmo Josué. Então, Jesus é o nome que Deus vai utilizar para Cristo, que Cristo vai ter sobre si para trabalhar depois da encarnação, para trazer aquele povo da casa de Israel que foi jogado como não mais meu povo, mas que vai estar vindo como quê? Como filhos de Deus. E uma questão muito importante que nós vamos ver, irmãos, é que quando Josué e Caleb, eles são aprovados por Deus porque eles não menosprezaram a herança, nós vamos ver que justamente Josué, representando o verbo já encarnado, ele vai ser da tribo de Efraim. E nós vamos ver que Caleb vai ser da tribo de Judá. Então, o povo vai ser comandado por dois homens, que vai ser Josué e Caleb, ou seja, um efraimita e um judeu. Nós estamos vendo a relação das duas casas de Israel nesses dois homens que estão introduzindo o povo aonde? Na terra da herança. As outras tribos não foram aprovadas, naqueles outros espias. Porém, Judá e Efraim, na pessoa de Caleb e Josué, vão ser introduzidos na terra. E é interessante que aqueles que entram em Canaã, eles eram todos incircuncisos. E quando eles entram na terra de Canaã, no contexto de Jericó, todos eles vão ser circuncidados. Então, mostrando o quê? A relação dos gentios que entrariam, né? Ser incircuncisos na carne, mas seriam circuncidados no espírito. E Josué e Caleb representam o quê? A casa de Israel e a casa de Judá, tipificada em Efraim e Judá. Tá? Então, agora, assim como Josué, que teve o seu nome trocado e introduziu o povo na herança, assim também Cristo, representado em Josué, vai trazer esses filhos e vai introduzi-los aonde? Na herança. Do mesmo modo como Josué fez. Então, aqui vai vir a outra realidade que eu quero mostrar para vocês. Então, veja, Oséias, que nós vimos, né? O profeta Oséias, o rei Oséias não representava uma relação com Cristo, mas representava o trabalho que Cristo fez, né? Porque Deus não vai representar Cristo num ímpio, mas representava o trabalho que Deus fez naquele contexto profético, chamando o rei de Oséias para mostrar que o princípio da profecia de Oséias se cumpriria naquele rei. Então, quando nós temos o nome trocado de Oséias para Josué, aqui nós vamos ter o quê? Uma relação com os três Josués. Nós vamos ter o primeiro Josué, que é da tribo de Efraim, que é o que eu acabei de falar. Nós vamos ter um segundo Josué, que é Levi, que é da tribo de Levi. E nós vamos ter um terceiro Josué, que é o próprio Cristo, que é da tribo de Judá. Aqui está o cumprimento e aqui vai estar isso. Perfeito? Aqui já não trata mais da sombra, mas da realidade. E esse Josué, ele vai dar origem ao sacerdócio de Melquisedeque. E dentro da palavra Tzedek, tá? Que está aqui, você vai ter o termo que vai estar apontando para o termo que o Senhor é chamado de Senhor Justiça Nossa. Jesus, ele vai ser chamado no reino de Awa Tzidkenu, ou seja, o Senhor Justiça Nossa. E isso está em concordância com aquele termo Tzadok. Então, Tzadok, Tzidkenu e Tzedek é a mesma palavra, conjugada um pouquinho diferente. Falada diferente um pouquinho, mas é a mesma raiz. Então, quando se trata do sacerdócio de Melquisedeque, aponta para o sacerdócio de Zadok e aponta para o Senhor Justiça Nossa. Tá? É importante entender isso daqui, porque agora vai vir a relação. Quando Josué, né, ou melhor, Oséias recebe o nome de Josué, Deus ele vai estar abrindo mais para nós, mais três personagens que estão ligados pelo mesmo nome. Dois são sombras e o terceiro é a realidade, que é Cristo. Vamos entender isso daqui. Então, avançando mais um pouquinho, olha que interessante. O primeiro Josué, o primeiro Oséias que nós vimos, que agora vai se chamar Josué, ele vai ser da tribo de Efraim. E se Josué representa Cristo,
nós vamos ver que Deus colocou um efraimita como sendo da tribo de Efraim e tendo o nome de Cristo para mostrar que Efraim seria uma multidão de nações e que Cristo também seria o quê? Uma multidão de nações. Pena que não dá para escrever aqui, fica um pouco difícil, né? Então, o primeiro aspecto de Cristo em Josué, que era da tribo de Efraim, é demonstrar que Cristo teria em si uma multidão de nações. E nós vamos ver que em Zacarias vai surgir um sacerdote, e este sacerdote aqui vai ser chamado de Josué, segundo a ordem de Zadok. E esse sacerdote, né, ele vai ter a ascendência de Levi, ele vai ser um descendente de Levi para mostrar um segundo aspecto de Cristo, sacerdócio. Então nós vamos ver um Josué da tribo de Efraim, nós vemos agora um Josué da tribo de quê? De Levi, mostrando dois aspectos, nações, aqui, nesse Josué aqui, e um segundo aspecto, sacerdócio, mostrando neste aqui. E o terceiro Josué, que é o próprio Cristo, ele vai ter sobre si o reino, o sacerdócio, portanto, Melquisedeque se cumpre neste aqui. Mas em si ele vai ter esse aqui e vai ter esse aqui, o ministério que esses vão fazer, ou seja, a multidão de nações, e aqui nós vamos ver um sacerdócio que vai estar sobre Levi, né? Que vai estar apontado nesse levita aqui. Então Jesus ele vai ter sobre si o quê? Nações, apontado na promessa de Efraim, mas também vai ter em si sacerdócio. Percebe que essas coisas elas estão convergindo? Se Cristo ele está apontando para Levi, nesse Josué ele está apontando para Efraim, nesse Josué significa que nós vamos ver um reino de sacerdócios, né? Porque o terceiro Josué, que é Cristo, é da tribo de Judá, e de Judá haveriam os reis. E em Cristo então vai ter reino aqui, nesse Josué, vai ter sacerdócio nesse Oséias e vai ter nações nesse outro Josué, tá? Josué. Os três Josués estão aqui e estes três Josués representam aspectos de Cristo. Cristo tem multidão de nações, Cristo tem sacerdócio, Cristo tem reino. Então nós estamos vendo nações, povos, tribos e línguas que seriam sacerdotes e seriam reis. E aqui você tem Melquisedeque. Tá? Difícil de escrever aqui. Melquisedeque está aqui. Então vamos avançar um pouquinho aqui para nós vermos os textos. Esse texto aqui nós vimos que Oséias vai ter o seu nome trocado para Josué. Já expliquei isso, podemos avançar, né? Mas lembrando que ele está aqui da tribo de Efraim, apontando para quê? Multidão de nações. Eu vou mostrar essa relação de multidão de nações se você ainda não conhece as duas casas. Lá em Gênesis, irmãos. Gênesis 48, verso 17 vai dizer o seguinte: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável e tomou a mão do seu pai para mudar a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, ou seja, Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, Manassés. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações, tá? Então, Efraim está relacionado a essa multidão de nações. Portanto, quando você vê relações proféticas com Efraim, irmãos, é uma relação com a igreja que seria uma multidão de nações. Então, quando Oséias de Efraim tem um nome para Josué, Deus está mostrando multidão de povos apontado em Efraim que seriam participantes do Cristo. Eu resumi bem aqui para você entender esse aspecto. Portanto, quando nós vemos que esse Josué aqui é de Efraim, né? Esse aqui é da novela, aquela, nós vemos que este Josué tem em si uma multidão de nações, representando que Cristo teria no seu corpo uma multidão de nações. Agora, olha que interessante o segundo Josué, isso aqui é muito tremendo. Isso vai estar em Zacarias capítulo 6, verso 9 a verso 13. Presta atenção, esse aqui já é do descendente de Zadok, descendente de Levi. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Hildai, de Tobias e de Gedaías, vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e fazes coroa, e põe aonde? Na cabeça de quem? Josué, filho de Josadá, que significa, né, o Senhor confirma, sumo sacerdote. Ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Olha que tremendo, irmãos. Deus está chamando este Josué aqui de renovo.
Você consegue ver a relação profética? Porque a palavra diz assim em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele, o braço do Senhor, foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha que tremendo, irmãos. Então você consegue perceber que Cristo, em Isaías 53, vai ser chamado de renovo? E este Josué aqui, irmãos, ele também vai ser chamado de renovo. Eis o homem cujo nome é renovo. Então, uma ligação com Isaías 53, que está falando do Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre ambos os ofícios, tá? Então aqui você está vendo um segundo Josué. E esse Josué vai ser chamado de renovo e ele vai ter a incumbência de construir o templo do Senhor. O problema é que nós entendemos que o Josué, do tempo de Esdras e Neemias, ele simplesmente foi, né, uma pessoa importante, mas ele não foi aquele que edificou o templo do Senhor que foi revestido de glória. Mas esse templo do Senhor que foi revestido de glória, tratava-se de quê? Do corpo de Cristo, que Josué, ou seja, o próprio Cristo, edificaria no seu corpo, tá? Então nós temos um segundo aspecto aqui de Josué, que é justamente o sacerdócio. Vê essa troca de nome agora? Está apontando sacerdócio e está apontando nações. Vamos ver o que a palavra vai falar para nós agora, então, sobre o terceiro Josué, para nós entendermos, e isso vai abrir um foco para nós entendermos muitas outras coisas em outros estudos que nós vamos fazer sobre a palavra de Deus. E esse terceiro Josué é justamente quem? O próprio Cristo, que é o cumprimento daquilo que nós falamos, porque diz assim: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo do qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, tá? Então aqui se levanta o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que está apontando para quem? Está apontando para Cristo. Eu vou finalizar essa primeira parte aqui e eu quero trazer uma outra parte depois sobre isso. Infelizmente tem barulhos, tem gente falando aqui, cachorro latindo. Então me desconcentra um pouco, eu não conseguiria expressar o que eu gostaria com mais detalhes. Então eu vou finalizar essa primeira parte aqui e eu vou fazer uma segunda parte assim que possível para explicar melhor esses detalhes, tá? Então a gente vai voltar nessa apostila e eu vou trazer algumas outras partes a mais na próxima parte, tá bom? Irmãos, no final do vídeo aqui vão ter 2 vídeos para você. Só para finalizar aqui eu quero trazer um recado rápido para você. Você sabia que esse canal aqui, esses vídeos estão sendo patrocinados pelo curso Escatologia Revelada do irmão Tiago Tis? Sim, quando você se inscreve no curso, você vai estar patrocinando o meu canal e o canal dele, e você vai ter aí certamente o melhor curso de escatologia do Brasil, tá bom? Irmãos, eu vou finalizar aqui esse vídeo e depois nós continuamos numa próxima parte, tá bom? No final tem 2 vídeos para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.